Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar de um dos episódios mais épicos da luta naval na Segunda Guerra Mundial. A caçada ao couraçado alemão Bismarck. Um episódio cujo desfecho foi decidido por um ataque aéreo em condições terríveis, feito por aeronaves que pareciam ser as menos indicadas para aquela missão. Um vídeo para tentarmos entender o que ocorreu, como e por quê. Uma viagem comigo e com o Kowalski ao gélido Atlântico Norte, em maio de 1941. Você está pronto? Então, vem comigo! Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Systems, a Goodyear e o Hangar 33, vamos tentar entender o desfecho de uma das maiores caçadas navais da história, a perseguição ao couraçado Bismarck, e como o mais poderoso e moderno navio de guerra da Marinha de Hitler teve o seu destino selado por um punhado de obsoletos biplanos de metal e tela. Então, Kowalski, abre aí a sua carta náutica. Com voo liberado, decolagem autorizada. Talvez o mais famoso e épico episódio da Batalha do Atlântico na Segunda Guerra Mundial, a caçada ao couraçado alemão Bismarck é até hoje motivo de livros, sites, documentários e pesquisas históricas. Ele era o mais poderoso navio de guerra da Marinha de Hitler, a Kriegsmarine, com um deslocamento total de 50.300 toneladas. Tinha 251 metros de comprimento e era capaz de navegar a 30 nós. Fortemente blindado, seu armamento principal era um pesadelo para qualquer inimigo. 8 canhões de 380 milímetros em 4 torres duplas. Mas, mesmo seu armamento secundário era tão poderoso quanto o da maioria dos cruzadores aliados. 12 canhões de 150 milímetros. Em 19 de maio de 1941, acompanhado do cruzador pesado Prinz Eugen, o Bismarck zarpou de Gotenhaven para aquele que era o seu primeiro cruzeiro de guerra. Eu não vou detalhar aqui essa saga, você conhece. A Marinha Britânica, Royal Navy, tinha mobilizado todo o seu poderio para impedir o Bismarck de chegar na amplidão do Atlântico e espalhar o terror e a destruição nas rotas navais que abasteciam o esforço de guerra do Reino Unido. Localizados por cruzadores britânicos na manhã de 24 de maio, o Bismarck e o Prinz Eugen foram engajados pelos couraçados Hood e Prince of Wales. E, para um mundo boquiaberto, em poucos minutos, a Senhora dos Mares, a Royal Navy, amargava a perda de um couraçado. Atingido pela artilharia principal do Bismarck, o Hood explodiu numa bola de fogo, partiu-se em 2 e desapareceu nas águas geladas. Seguiu-se então uma perseguição de filme. Separando-se do Prinz Eugen, o Bismarck conseguiu escapar de um ataque de aerotorpedeiro Swordfish do porta-aviões Victorious e ainda despistou a Royal Navy, que só o localizou de novo no final da manhã do dia 26, com o Catalina. Tendo sofrido um dano na proa que o fizera perder parte de seu combustível, o Bismarck rumava para o porto francês de Saint-Nazaire, onde poderia ser reparado. E ele já estava a poucas horas do guarda-chuva de proteção dos aviões da Luftwaffe, baseados na França. Aí, nada mais ia poder ser feito contra ele. O almirante britânico Tower estava no mar, com o couraçado King George V, liderando uma força de batalha que estava a 250 quilômetros do Bismarck e não iria alcançar a tempo. Nem o couraçado Rodney estava a 230 quilômetros.
A única chance era um ataque aéreo que reduzisse a velocidade do Bismarck. Pelo menos isso, dando tempo a Elithoven, no King George V, e aos outros coraçados britânicos de alcançá-lo. E o único porta-aviões em posição para isso era o Ark Royal, que liderava a Força H da Royal Navy. Um primeiro ataque naquela tarde falhou. Os 15 Swordfish enviados não acharam o coraçado. Quase no desespero, os britânicos rearmaram e reabasteceram os aviões. Às 19h15, novamente decolavam 15 Swordfish. Se falhassem, o Bismarck ia amanhecer sob a proteção da Luftwaffe. O ataque foi liderado pelo Lieutenant Commander T.P. Coode e se tornaria épico. Localizando o Bismarck, teve início o ataque às 20h55. 13 Swordfish lançaram seus torpedos. Um atingiu o costado do coraçado, mas sem causar dano nenhum. Mas o outro atingiu a popa, danificando seriamente o leme esquerdo, que ficou travado em 12 graus à esquerda. Na prática, o Bismarck perdeu seu controle de manobra. Ele estava à mercê de Tover e da Royal Navy. Nenhum dos 15 Swordfish foi abatido. Ao amanhecer de 27 de maio, os coraçados King George V e o Rodney avistaram o Bismarck, e a batalha foi desigual e furiosa. O coraçado alemão foi reduzido a escombros em chamas. Às 9h31, os canhões principais do Bismarck se calaram. Logo depois, nenhum outro tiro mais saiu da sua artilharia. Enfim, às 10h39, o orgulho da Kriegsmarine de Hitler desapareceu da superfície, indo para o seu túmulo nas profundezas do Atlântico. Mas como aconteceu isso? Como 13 biplanos que pareciam do estoque da Primeira Guerra selaram o destino do mais poderoso coraçado de Hitler? Sorte? Destino? Cada Swordfish tinha uma tripulação de 3 homens, e armado com um único torpedo, a sua velocidade não passava de 230 km por hora, no máximo, hein? Como então que o seu ataque naquela fatídica noite de 26 de maio de 1941 não foi um verdadeiro tiro ao pombo para a artilharia antiaérea do Bismarck? Vamos tentar responder isso. Basicamente, as armas antiaéreas dos navios na Segunda Guerra eram de 3 tipos: canhões pesados, como os SK-C-31 e C-37 de 105 mm usados no Bismarck, médios como os Bofors de 40 mm e armas leves como canhões de 20 mm e metralhadores de .50 polegadas. Essas armas leves tinham miras óticas comuns. Já as armas pesadas usavam diretoras de tiro, que eram como computadores analógicos, utilizando um conjunto de dados para o cálculo de mira. Os dados básicos eram a velocidade do avião inimigo, a distância em que ele estava do navio e a sua atitude. Mas entravam no cálculo outros parâmetros, como os movimentos do próprio navio, tanto de inclinação lateral quanto do eixo longitudinal. E também a força e direção do vento, que inclusive varia com a altitude. Era um cálculo bem complexo, e que, se uma das variáveis estivesse errada, comprometia toda a precisão do fogo. Então não era uma coisa fácil. No Bismarck, como nos outros grandes navios da Kriegsmarine, uma diretora dessas controlava um conjunto de baterias pesadas, o que quer dizer que a quantidade de alvos que podia ser engajada ao mesmo tempo era limitada. Na verdade, não era preciso um número muito grande de aviões atacantes para saturar o sistema. Um canal que eu curto muito aqui no YouTube, o excelente Military History Visualized, eu recomendo. Tem um vídeo técnico detalhado sobre o sucesso desse ataque aéreo contra o Bismarck. Muito bom, assiste lá. Bom, seguindo, a gente tem que refletir um pouco que os sistemas de controle da artilharia antiaérea nos navios da Segunda Guerra Mundial tinham sido desenvolvidos, na verdade, antes da guerra. E a aferição de sua efetividade tinha sido em simulações e treinamentos. Quase sempre era usado um alvo rebocado por cabos de uma aeronave. Parece bom, né? Mas não é. Pouco antes da guerra, a Marinha norte-americana, a US Navy, usou pela primeira vez um drone como alvo.
e o resultado foi um desastre. A artilharia antiaérea foi muito, mas muito imprecisa. Claro, para pensar, ao contrário do alvo rebocado, o drone podia manobrar e se evadir, como uma aeronave real. E isso fez toda a diferença. Então, as diretoras de tiro antiaéreo nos navios, incluindo o Bismarck, estavam longe de ser altamente precisas. Quanto às armas médias, elas tinham um sistema híbrido entre a mira comum e a diretora das armas pesadas, mas geralmente utilizava ao menos uma diretora externa, a bateria, para ficar livre dos movimentos da própria arma nos disparos. Até aqui nós falamos de limitações comuns a toda a artilharia antiaérea dos navios na época do Bismarck. Mas tem questões específicas das defesas desse navio. Nenhum Swordfish foi de fato abatido, mas 5 sofreram danos e alguns tiveram tripulantes feridos. O caso mais grave foi o do avião 4C, que teve 175 perfurações de projéteis antiaéreos e 2 dos 3 tripulantes feridos, mas voltou ao Ark Royal e todos sobreviveram. Então, o fogo antiaéreo do Bismarck não falhou totalmente em atingir as aeronaves. Os 2 últimos dos 15 Swordfish, inclusive, abortaram seu ataque exatamente diante da fúria do fogo antiaéreo do navio. Não tem como a gente determinar a origem dos projéteis que atingiu cada um dos biplanos avariados. Se foi das armas pesadas, das médias, de projéteis de impacto ou aqueles com espoletas de tempo. Mas podemos sim chegar a uma conclusão curiosa. Os lentos biplanos, com estrutura de metal e revestimento de tela, revelaram-se mais resistentes ao fogo antiaéreo do que aeronaves mais modernas inteiramente de metal. E por quê? Porque, no caso do Swordfish, no seu ataque ao Bismarck, muitos projéteis simplesmente atravessaram as aeronaves sem detonar, varando a tela, sem um choque suficiente para acionar a espoleta de impacto. E assim, não causaram nenhuma avaria que comprometesse a aeronave. Ou seja, o que parecia uma fraqueza do Swordfish foi de fato um dos fatores que lhes deram mais eficiência nesse ataque. Quem diria? Mas havia também problemas na própria artilharia antiaérea do Bismarck. Suas 8 baterias SKC-30 de canhões duplos de 37 mm podiam fazer apenas fogo semiautomático. Cada projétil tinha de ser carregado manualmente, limitando muito a cadência de tiro. E as armas de 20 mm eram 12 canhões de cano único, C30, de um modelo, aliás, mais antigo, que era muito propenso a travar. E ainda por cima usava magazines de 20 tiros, apenas, exigindo uma recarga constante e a interrupção do fogo. E quanto aos canhões pesados de 105 mm? Como eu expliquei, essas armas eram controladas pelas diretoras de tiro, que nesse combate tiveram 2 problemas a mais. Primeiro, o Bismarck estava fazendo manobras evasivas em mar encapelado, de jeito que mesmo a melhor diretora de tiro, e não era esse o caso das do Bismarck, ia ter dificuldade em orientar as baterias com precisão. Segundo problema, os Swordfish. As diretoras não tinham sido projetadas para engajar aeronaves muito lentas, como eram os biplanos. No projeto delas, para que tivessem maior efetividade contra aeronaves velozes, que se previa seriam a grande ameaça, foi necessário sacrificar a precisão contra alvos aéreos mais lentos, exatamente como os Swordfish, que selaram a sorte do coraçado. Uma outra coisa, as 4 baterias C-37 de 105 mm do Bismarck eram muito limitadas em elevação em operação remotamente controlada. E numa situação de fogo contra alvos de superfície ou aéreos no mar, era praticamente impossível fazer mira direta, devido aos mecanismos de elevação e alinhamento das armas. E eram exatamente essas baterias C-37 que eram voltadas à popa do navio,
onde ele recebeu o golpe fatal no leme. Para encerrar, vamos dar uma olhada nas condições do tempo na hora do ataque? O ataque em si dos 15 Swordfish, 13 desses efetivamente engajando o coraçado, começou às 20h55 e terminou às 21h25. A visibilidade estava muito prejudicada e as condições do tempo, segundo a Força Britânica, eram extremamente inadequadas à missão dos aerotorpedeiros. Quando os Swordfish chegaram no Bismarck, encontraram condições horríveis, com o navio sob uma frente fria, com uma espessa camada de nuvens, cujo limite inferior estava a apenas 700 pés das ondas, e o topo chegava a 6.000 a 10.000 pés. E essas condições também afetaram o desempenho da artilharia antiaérea do navio, que já tinha graves limitações, como a gente já falou aqui. Então, não, o sucesso do ataque aéreo que condenou o Bismarck não foi um acaso ou sorte. Foi uma combinação muito concreta de fatores em que até a obsolescência dos aviões utilizados contou a favor do sucesso deles. Gostou dessa saga dos mares? A história e a aviação explicadas com qualidade é aqui no canal da Revista Asas. Abraço meu e do Kowalski. Foi muito bom tê-lo a bordo. E até o próximo voo!